nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez para um bate-papo, né? Essa nossa live aqui, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Do meu lado direito, nosso irmão Wanderson, e que persiste no lado direito, nosso pastor Rubens. E o Wanderson desconfigurado do uniforme, mas tudo bem. Tá? Fiz o contraste, irmãos. Vamos orar para a gente começar? Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, ó Deus, porque se aqui nós estamos é porque durante todo esse dia a sua maravilhosa destra esteve sobre cada um de nós, nos sustentando, nos guiando, nos orientando, dando mais um dia para cada um de nós, ó Deus. E isso é maravilhoso demais, Pai. Mais um dia na Tua presença. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque mais uma vez nós poderemos abrir a Sua palavra livremente, Senhor. A Sua palavra livremente. Enquanto alguns irmãos, nesse momento, além de pandemia, ainda estão tendo que esconder para falar sobre o Teu nome, estão tendo que sussurrar o Teu nome em alguns países, nós aqui podemos fazer isso via internet, nós podemos fazer um bate-papo um com o outro na rua. Obrigado por essa liberdade que nós temos no Brasil, Pai. Cuida de cada um de nós, de cada servo Teu espalhado pela face da terra, e que o Seu santo e bom nome é que seja honrado, glorificado e engrandecido através dos nossos lábios. Obrigado por tudo, Deus. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito bom tê-los conosco aqui em casa. E eu gostaria de fazer a leitura do Salmo para a nossa reflexão de hoje à noite. O Salmo de número 58. Salmo de número 58, eu gostaria que o irmão, a irmã, pudesse pegar o exemplar da tua Bíblia e abrir a sua palavra. 58, a sorte dos ímpios. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Então, já desde o início, no tema do Salmo, você já tem a autoria de quem é a composição desse cântico. Diz assim: falais verdadeiramente justiça aos juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desaparecem como águas que escoam, ao dispararem flechas, ficam elas embotadas. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. É interessante nós, para obter um melhor aprendizado, entender o pano de fundo, quando aconteceu e quando foi que Davi escreveu esse hino. O irmão Wanderson vai nos trazer essas informações. Ouçamos. De uma maneira bem objetiva, irmãos, o que acontecia? Nessa época, nós temos aí um pano de fundo, muito provável, que Davi ainda não era rei, e ele julgava os juízes daquela época. Então ele estava julgando tanto os governantes quanto os juízes referente à maneira ímpia deles conduzirem o povo.
E nós, se os irmãos refletirem sobre os versículos, vão perceber também que existia aí um mantro de corrupção. Aí a pergunta é, pastor Júlio, que está aqui, será que não é algo bem presente nos dias atuais? Né? O Davi denunciando ali os juízes, os governantes, mesmo não sendo rei. E aí eu entendo que também há uma pergunta que nós temos que nos fazer. Ele, como um servo de Deus, denunciava. Ou seja, ele não conseguia enxergar, não conseguia não denunciar o erro ali dessa corrupção. E nós temos que, nos dias atuais, fazer o mesmo. Acredito eu que nós, como cristãos, nós não podemos simplesmente ver a injustiça e ficarmos calados, né? E aí é um modo que nós temos que observar esse salmo, que ele é muito importante nesse quesito. É interessante que ele começa com duas perguntas. Sim. O versículo 1, ele traz duas perguntas. E a essência desse versículo 1 é justiça e retidão. Falais verdadeiramente justiça aos juízes. Vocês utilizam os juízes da justiça e vocês julgam, utilizam a justiça com retidão aos filhos dos homens? Exato. E se nós pegarmos aqui na NVT, para os irmãos entenderem um pouquinho, para ficar um pouquinho mais claro, diz assim, versículo 1. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? Versículo 2. De modo algum. Olha, Davi sendo aqui bem claro, de modo algum. Tratam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Muito mais claro, né? Tira um pouco do crientez daquela tradução, né, do pastor. E o que chama atenção é que, assim, Davi, ele pergunta para eles se eles sabem o que é justiça e se acaso eles sabem o que é julgar com imparcialidade. Sendo irônico. Né? Por acaso vocês sabem o que é isso? E ele não está perguntando para um Zé Mané como Rubens, ele está perguntando para um juiz. Um juiz. Sim. Alguém que na época a gente sabe que os juízes também eram instituídos ali por Deus. Exato. Né? Era alguém instituído por Deus. E a coisa é tão... às vezes a gente pensa no nosso tempo assim, nossa, como tá tudo ruim. Ah, meu Deus, como tem injustiça hoje. Irmãos, a injustiça ela existe desde que mundo é mundo. A coisa é tão assim que Davi, ele começa a falar de alma. Ele fala lá no versículo 3, os perversos eles são pecadores desde o ventre materno. Sim. Eles mentem e se corrompem desde o nascimento. Ou seja, não fazem questão nenhuma de mudar. Nasce daquele jeito, continua daquele jeito. Ele fala que eles são venenosos como serpente. Olha que coisa, né? Que palavra, né? Que palavra. São venenosos como serpentes. Hoje, em dia facebookando, a gente vê algumas expressões assim, né? Que o amigo na mão, a cobra abraça. Quando antigamente, né? Eu não sou muito velho, o Wanderson que é mais velho deve saber disso, né? A gente fazia questão de abraçar os amigos, não é? A gente fazia questão de abraçar os amigos. O abraço, ele é algo que transmite não só aquele da vontade da gente querer ver a pessoa, né? Como se você abraça alguém de verdade, você consegue sentir até o batimento cardíaco da pessoa. Esse é o verdadeiro abraço, coração com coração. Coração com coração. Sim. Né? E a gente vê essa expressão hoje sendo usada para quem trai. Você pensa, olha que coisa, né, interessante. E aqui eles chamam eles de serpente. E hoje a gente chama todo mundo assim de serpente também. Né? Não muda muita coisa. É interessante a gente trazer para a nossa reflexão o que está acontecendo hoje no nosso país. Nós estamos ouvindo direto pela mídia digital, escrita, que existem juízes hoje que, por
precaução, estão soltando pessoas que foram julgadas, são criminosos, foram apenados. Tem um exemplo de um cidadão lá no Paraná, ele é chefe do PCC, ele só foi apenado, julgado e condenado a 176 anos. E o juiz colocou ele para fora porque é uma situação de risco ele ficar preso porque tem mais de 50 anos e ele é chefe do PCC. É uma pessoa boazíssima. O que ele fez? Colocou com tornozeleira, ele arrebentou e fugiu. Agora essa semana. E hoje o Congresso tá para reunir agora terça-feira junto com o ministro Sérgio Moro para conversar justamente isso. É legal? Isso é julgar com retidão? É você colocar um meliante? Infelizmente, a gente tem que fazer cumprir a lei. Nós, como cristãos, nós aprendemos, Paulo vai dizer isso, tem uma lei, nós temos que respeitar os nossos governantes, aquilo que a lei diz. Mas a lei é clara para julgar, para condenar a pessoa, a lei é clara para executar a sentença que ele foi julgado, e a lei é clara também para dizer de que forma o Estado deve manter esse pessoal apenado. Mas infelizmente essas brechas, e aí entra que, vocês sabem o que é a justiça? Esse povo parece, a gente fala, aqueles de porta de cadeia, eles encontram qualquer brecha para o quê? Fazer com que o criminoso não cumpra a sentença que foi executada sobre ele. E eu fico olhando isso, não só, eu vejo no Congresso Nacional, eu vejo isso no Senado, na Câmara Federal e tanto estadual, como existe uma maquinação para fazer o mal. De distorcer a justiça para o seu bel prazer. Eu fico olhando se Davi, por isso que o Wanderson, quando ele vai dizer a respeito do pano de fundo, ele fala, Davi estava dizendo para juízes. E a gente precisa ser essa voz destoante da injustiça. E para dizer, está errado, nós não pactuamos com isso. Com isso. E é bem interessante também que nós, aproveitando toda essa questão do coronavírus, né, do Covid-19, hoje mesmo saiu também uma matéria informando que a Polícia Federal já está investigando corrupção nas verbas que foram destinadas, né, para combater esse vírus. Então é exatamente isso, nós estamos vendo os líderes, governadores, prefeitos, que estão se aproveitando dessa ocasião, aproveitando aí o decreto, né, de calamidade pública, que muitas coisas não precisam ser até tido licenciados, não precisa passar por algum critério em relação a isso, a fazer determinados contratos, e eles estão se aproveitando disso para superfaturar algumas coisas. Nós já temos acompanhado isso, então já está saindo aí Corona Jato, né? Apelidaram já isso aí. Então, irmãos, olha para você ver naquele tempo como Davi denunciava a corrupção entre os juízes, que não tem muita, vamos dizer assim, parece que nem está acontecendo nos dias atuais, né? Não é novidade. Não é novidade nenhuma, né? Foi algo exclusivo que aconteceu naquela época. Olha para os irmãos terem ideia. O que eu acho interessante aqui no Brasil é que, assim como na vida do mentiroso, o mentiroso ele sempre tem que ter uma mentira para encobrir a outra, né? A nossa legislação ela é tão corrupta, que existe uma coisa chamada foro privilegiado. Sim. Para políticos, para juízes. Para quê? Para que eles possam, então, ter uma certa liberdade para se fazer coisa errada. Não tem outra justificativa. Para que alguém vai querer foro privilegiado? Se ele não faz nada de errado. O foro seria somente, ele nasceu somente para que o parlamentar ele tivesse o direito de expressar as suas convicções sem sofrer punição. Para ele ter o parlamento aberto para ele falar o que ele pensa.
Mas infelizmente aí tá aquela engendrada da malandragem. Prerrogativas da lei. Isso. Né? Aí o cara se aproveita de tudo. Mas o que eu gostaria de perguntar para vocês é... Você vê o Salmo 51, ele faz um diálogo com 58, visto que é Davi o mesmo que escreve. E no 58 ele vai dizer que o ímpio já nasce nessa toada de fazer o mal. Ele vai dizer isso claro, olha, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Mas o Salmo 51, Davi vai dizer que ele, sendo escolhido de Deus, também já nasceu o quê? No pecado. Ou seja, como eu, como você, como o justo e o injusto, ele pode buscar a injustiça se dentro dele, o corpo dele já é mau. Aí está a grande sacada. Você conhecer ou não conhecer a lei. O que te faz você trilhar o caminho certo, andar sobre aquilo que é bom, é a lei de Deus. Porque por natureza nós somos corruptores. Nós somos maus, tanto o ímpio quanto o justo. Nós nascemos em corrupção, mas a lei de Deus vai nos dar o norte. Então eu só vou ser justo e vou ter justiça se eu padronizar as minhas decisões e os meus pensamentos segundo a lei de Deus. Aí que está a grande sacada. Hoje o mundo ele está semelhante ao finalzinho lá quando nós estávamos conversando de Juízes. Lembra Juízes? Todo mundo está querendo fazer o que pensam. Tem lei, mas ninguém quer obedecer a lei. E lá no finalzinho de Juízes, capítulo acho que é 21 ou 25, vai dizer assim, por não haver juízes, cada um fazia o que bem entendia. Sim. E hoje tem lei, mas as pessoas não querem respeitar. E se eu não respeito a lei de Deus, aí eu pergunto, que justiça nós temos? E o interessante é assim, lá no 51, Davi fala assim, eu nasci em pecado, né, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí ele usa a palavra ímpio. E ímpio com acento não é ímpio de impiedade. Ímpio com acento é a pessoa que não quer saber de uma vida com Deus. Então por isso, olha que legal, né? Por isso é interessante a busca, porque o justo ele busca viver de acordo com a palavra de Deus, e isso ele busca na palavra de Deus. O ímpio, esse ímpio, como ele não quer nada com nada, então é mais ou menos assim, irmão. A mãe e o pai são ímpios, descrentes de tudo, o ateu que a gente fala hoje. Então você nasce num berço desse, o que eles vão ensinar para você? Que Deus não existe, que é o natural. Assim, que é o natural deles ensinarem, né? Como é natural nosso cristão ensinar o quê? Que para os nossos filhos, que Deus existe, que Deus é amor, trilhar o caminho com o Senhor. Então, por isso, talvez isso que Davi fala, viu? O ímpio aí, desde o ventre, ele já nasce predestinado a fazer a maldade mesmo, e ele quer a maldade, nada mais que a maldade. E se regozija na maldade. E gosta. Gosta. Isso que é pior. Porque, imagina, que ele diz assim, que eles ficam engendrando, desde a noite ele está pensando maldade, como eu vou retribuir a forma de injustiça que praticaram. Ele vai dormir engendrando coisa ruim, como fazer, o que fazer. Não tem sossego o mal que está na cabeça da pessoa. Pois não. Irmãos, obrigado, é muito bom. O bom seria se a gente pudesse ficar aqui 1 hora conversando. Fica a dica. A gente quer dizer para você que a gente está com saudade. Faz uma falta enorme esse entrosamento, esse bate-papo com os crentes. Eu fico lembrando da escola bíblica dominical, todo mundo fala um pouquinho, né, Marcão? Marcão é o que fala mais, né? Misericórdia. Nós te amamos, Marco. Te amamos. Você vê que é ele até que manda mais comentário. É impressionante. O Marco nós temos que fazer uma com ele e com o Vinícius. Agora ele vai ficar enciumado. Marcão, nós te amamos, viu, Marcão? Então, mas a gente sente essa falta do convívio com os irmãos.
E logo, logo, se Deus assim permitir, quem sabe o mês de maio, a gente vai começar os nossos trabalhos. Estamos tentando melhorar cada vez mais. Mas eu quero dizer para você, o que nos pauta, o que nos faz viver uma vida justa é a obediência à lei de Deus. Não é a doutrina de uma igreja ou os pressupostos interpretativos de uma doutrina, mas é a Bíblia. É seguir a lei e a vontade de Deus. E essa lei está bem próxima de você. Está bem próxima para que você possa ler e compreender. E também aquele que nos dá entendimento, o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Tiago, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos que assim o pedem. Então nós temos a Bíblia e temos a disponibilidade, o Espírito Santo, para nos dar sabedoria a respeito da vontade de Deus. Então, meu irmão, aplique justiça na sua casa. Começa em casa, começa ali dentro de casa, ensinando os nossos filhos a justiça, vivendo com justiça, aplica isso no seu trabalho. Quando você voltar, não fica gastando 10, 15, 20, 30 minutos no cafezinho. Seja rápido, não fica gastando o tempo do patrão no Facebook. Faça aquilo que é justo, comece em pequenas atitudes, demonstrando que você entende justiça e que você vive com o quê? Com retidão. Para que você não seja penalizado ou cobrado futuramente. Então, meu irmãozão, minha irmã, aplica a justiça de Deus na sua vida. Aplica a justiça de Deus na sua casa. Aplica a justiça de Deus no seu trabalho. Aplica a justiça de Deus dentro da igreja. Para que todos nós possamos experimentar essa forma bondosa de Deus fazer justiça. Nós vamos para as considerações finais, tanto o irmão Wanderson quanto o irmão Júlio, e depois nós vamos orar por você. Amém. Apenas dizer aos irmãos que é sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu sou mais ausente aí dos vídeos. Mas estamos juntos. Começou bem, sabem aí nos bastidores. Uma para pegar ele. Júlio me lançou lá no Salmo 55. Irmãos, se vocês quiserem participar, conversa com a gente. Não tem problema não, ó. Foi bem, matou a pau, foi joia. Vai participar com a gente já, ó. Né, Julião? Para pegar ele, eu mandei mensagem 11h30 da noite. Wanderson do céu, você não sabe, irmão. Tem um médico amanhã, 7 horas da manhã. E eu tenho uma live para fazer. E não tem ninguém. Não tem mesmo, porque eu marquei naquela hora. Naquela hora. Marcando deu 10 horas, irmão. Vocês arrebatado. Só no outro dia, só. Falei, eu vou falar com o Wanderson. E aí, graças a Deus, o Wanderson é benção demais. Né? Mas assim, irmãos, é sempre um prazer ajudá-los, é sempre um prazer. E você que até mesmo está nos assistindo de outra denominação, também é um prazer estar conosco. Sim. Se porventura você estiver aqui na região do Pirapitingui, nós chamamos para você venha conhecer os trabalhos da nossa igreja, tá? Passar essa pandemia. Rua Lázaro de Castro, número 15. Muito bem aí, ó. Viu? Chique no último. Então conheça, será uma bênção recebê-los. Tenho certeza que será bem-vindo, como muitos. E a nossa página qual é? A nossa página é IP Ebenezer, underline, Itu. Ou, se os irmãos quiserem também procurar, né, dar um clique lá, IP Ebenezer Pirapitingui, que nós estamos aqui na região do Pirapitingui, bem próximos ali da entrada do Jardim Europa, quem é aqui da região. Beleza? Obrigado, irmãos. Nós temos uma doutrina reformada, nós fomos reformados, viu? Por Cristo, né? E é isso, irmãos. Prazer sempre a gente tá podendo falar, né? E expor a palavra de Deus. Isso é muito, muito bom. Quando o pastor Rubens me chamou, isso desde a semana passada que a gente está querendo fazer uma live assim, né? E é muito, muito, muito bom mesmo. Então hoje, quando ele me chamou, eu dei um jeito da gente vir para cá, para a gente estar conversando. E lembrar você só do encerramento do Salmo. Então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Aleluia. Amém. Amém? Isso vai ser o dia em que o nosso Senhor enxugar do seu e do meu rosto todas as lágrimas. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar?
Te somos gratos, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, pela forma bondosa que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque nós não entendemos e não sabemos mensurar quão grande é o seu amor por nós. Obrigado, Deus, porque esse amor cuida, esse amor protege, esse amor nos acolhe, mesmo sendo quem somos. E, ó Pai, pela força do teu amor, nós somos constrangidos a mudar as nossas ações e buscar ao Senhor e viver uma forma de vida em santidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou com o teu grande amor e o Senhor nos tornou filhos do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor os nossos cuidados, confiar, Senhor, as nossas ansiedades, confiar, Senhor, a nossa vida, confiar, Senhor, a nossa família, a nossa fé, tudo que somos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Pai querido, oro pelo Wanderson. Obrigado pela vida do Vandão, obrigado, Senhor, por ele, a senhora, sua esposa, Thalita, seus filhos, seu pai, sua mãe, sogro, sogra, toda a casa dele. Cuida do meu irmão. O Senhor sabe aquilo que ele tem orado, aquilo que ele tem buscado. Faz, Deus, a tua vontade, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Como é bom tê-lo conosco, caminhando na Ebenezer, e como tem sido um amigo fiel e leal. Continue abençoando e fortalecendo cada vez mais a vida do meu irmão. Deus querido, eu peço pelo Júlio, pelo Julião. Muito obrigado pela vida dele, da Silene, do Gabriel, pela família dele. Eu peço que o Senhor cuida e cubra de bênção, Senhor. Ouça aquilo que ele tem orado, aquilo que ele tem buscado no Senhor e responde, Deus, a oração do meu amigo. Muito obrigado por caminhar, muito obrigado por a gente chorar juntos, muito obrigado porque estamos crescendo, caminhando com o Senhor. Peço por todos os meus irmãos que estão ligados, sintonizados, ó Pai, neste momento. Aqueles que vão ouvir, aqueles que estão vendo, cuida dos meus irmãos. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão ansiosos, visita cada um e faz, Deus, a tua vontade. Amém, seja, Deus, a tua mão sobre eles, fazendo o teu querer. Abençoe nossa igreja, Ebenezer, abençoe a nossa igreja de Itu, abençoe o pastor André, abençoe o conselho dessa igreja, abençoe, Senhor, a junta diaconal, todos os ministérios, a irmã missionária Marise, abençoe, Senhor, a nossa igreja, fortaleça cada vez mais. Abençoe as nossas igrejas aqui em Itu, as igrejas co-irmãs, cuida dos pastores, cuida dos membros, cuida, Senhor, do Pira, daqui da região do Pirapitingui, cuida, Senhor, das igrejas, cuida da nossa população, cuida da nossa cidade, cuida do Gazola, Senhor, dê sabedoria ao nosso prefeito, abençoe o Dória, dê sabedoria ao nosso governador, abençoe o Bolsonaro, dê sabedoria, Senhor, ao nosso presidente, abençoe, Senhor, para que possamos viver um tempo de melhoria, Senhor, nessa situação. Faz, Deus, o teu querer. E, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, confiados aqui naquilo que lemos do Salmo, para o justo haverá contentamento, porque o Senhor é a justiça que nascerá e que fará no tempo oportuno o teu querer, Senhor. Faça justiça, porque nós estamos clamando, o povo clama que o Senhor faça justiça para que possamos viver em paz. Faz isso somente para a glória do teu santo Amém, nome. Senhor. É assim que nós oramos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, valeu você estar conosco até agora. Hoje foi um dia diferente, usamos aí quase meia hora. Abração para vocês, Vandão. Deus abençoe, queridos. Julião. Deus abençoe, irmãos. Até. Tamo junto. Hasta la vista. Faltou o baby. Irmãos.